Olá a todos, irmãos. Muito bom, né, estar aqui novamente. Este é o 7º vídeo da série Conhecendo a Bíblia. Nós paramos no último vídeo falando ali da chegada do povo de Canaã, a Canaã, né? E quando Moisés então ia passar o bastão, passar o comando para Josué. Josué é o eleito por Deus, né? Para continuar dominando, levando aquele povo, continuar liderando aquele povo naquela saga, né, de chegar à Terra Santa, chegar à Terra Prometida, que manava leite e mel. Então Moisés chegou ali Moisés foi recolhido pelo Senhor no alto do monte e a nação passou então a ser comandada, né, chefiada por Josué. Pois bem, Josué liderou o povo, fez a entrada do povo ali na Terra Santa, começando a conquista por Jericó. Aí vem a queda, né, de Jericó, vem com Josué lutar em Jericó. Então ali foi a primeira grande batalha já dentro da terra, onde Josué começou a então tomar posse da bênção, tomar posse da herança. E Josué então liderou aquele povo até o período de conquistar as terras e fazer a divisão das terras às 12 tribos de Israel. As 12 tribos que tinham direito à terra, ficando por fora então, portanto, a tribo de Levi e o nome aí de José, né? Depois de Levi, depois de Josué, então o povo passa a ser liderado por juízes. O primeiro juiz foi Otiniel. E vem vários juízes, Débora, Sansão e outros, até chegar ao último juiz de Israel, que foi também um profeta e um sacerdote. Acumulou essas três funções, profeta, sacerdote e juiz, que é o profeta Samuel. E como que foi o chamado, né? É interessante a gente pensar um pouco no chamado de Samuel. Samuel, quando foi chamado pelo Senhor, ele era novo ainda. E Eli, o sumo sacerdote, dava a eles as primeiras instruções quando ele foi chamado, e por 3 vezes o Senhor chamou. Na terceira, Eli já orientou para que ele respondesse: eis-me aqui. E ele respondeu, e então ele passou a ser um profeta. E a primeira profecia foi contra a casa de Eli, e tudo se cumpriu. Mas terminado então o período dos juízes, o povo de Israel pediu a Samuel um rei. Samuel, muito desgostoso, contrariado, foi consultar o Senhor, e o Senhor falou que ele estava rejeitando não a Samuel, mas sim ao próprio Senhor, e que o Senhor lhes daria um rei, conforme eles queriam. E assim foi levantado o primeiro rei de Israel. Esse primeiro rei foi o primeiro rei de Israel como uma nação e um país inteiro. Ele dominou sobre todas as tribos. O nome dele foi Saul. Saul então foi o primeiro rei do Israel unido. Depois de Saul, teve suas batalhas, suas guerras, e veio Davi. Davi também foi o maior, né? Na verdade, Davi, além de ser um rei, foi o maior rei de Israel. Até hoje é reverenciado. Mas também Davi passou. Assim como todos morrem, Davi morreu. E reinou então, no lugar de Davi, reinou Salomão, seu filho. Interessante notar que Saul reinou sobre o Reino Unido durante 40 anos. Depois veio Davi e também reinou durante 40 anos, sendo desses 47 em Judá, mas os demais todos os anos foram 40. E depois o seu filho Salomão
também 40 anos. Esses 3 reinaram sobre todo Israel. E aí começa uma grande divisão na história de Israel. Roboão era o filho de Salomão que seguiria reinando, mas Roboão não foi sábio como seu pai ao aconselhar-se com o Senhor e ao pedir sabedoria. O que ele fez? Ele foi aos mais velhos, até aí tudo certo, e pediu orientação quando o povo desceu a ele e pediu para que ele aliviasse as cargas, porque Salomão, seu pai, havia colocado muitas cargas, muitos impostos para ele criar, para ele edificar o templo, para ele edificar os palácios, a casa real. Ele teve que aumentar muitos impostos. Isso sobrecarregou o povo e o povo estava cansado. Então o povo, já agora com a morte de Salomão, procura o seu filho Roboão e diz: olha, a carga está muito pesada, alivia a nossa carga. Ele foi então, consultou os velhos, aos mais antigos, os anciãos, e perguntou qual que é o conselho. E aquele povo diz: olha, se você hoje ceder a esse povo, se você fizer o que eles estão querendo, você vai ganhar esse povo, vai reinar com paz o resto do seu reinado. Ele então foi se aconselhar também com os jovens que cresceram com ele. Mas os jovens deram um conselho bem diferente. Falaram: olha, fala a esse povo que se seu pai batia com chicote, você vai bater com escorpiões, que você vai ser bem pior, que o seu reinado vai ser muito mais puxado. E aí houve a divisão. Roboão, que já havia um desentendimento com Salomão, então desvinculou as 10 tribos do norte, chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, seguiu a Roboão, um líder que despontou com essa trágica decisão de Roboão, filho de Salomão. Os nomes se parecem, confunde um pouco, mas não. Roboão reinou então sobre 2 tribos em Israel, Judá e Benjamim, ao sul, que foi chamado o Reino de Judá. Ao norte, Roboão reinou as demais 10 tribos. E o reino seguiu dividido. Na próxima vida nós vamos falar sobre essa divisão do reino. Então, só recapitulando, o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, colocou no paraíso, preparou a terra, colocou no paraíso Adão e Eva. Eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, a terra começou a ter muitos pecados. O Senhor providenciou o dilúvio e salvou a Noé e os seus filhos, 3 filhos, né, e suas 3 noras e a sua esposa. 8 pessoas no total passaram pelo dilúvio. Passado o dilúvio, o povo continuou a pecar, até que um dia o Senhor decidiu chamar a Abrão, né, até então chamava Abrão, lá de Ur dos Caldeus, para formar dele um povo seu. Daí surgiu os hebreus. Abraão teve um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa, né? Foi filho com Agar, e Agar foi para o deserto, foi mandado embora. E então Abrão teve um filho com Sara, sua esposa, e deu-lhe o nome de Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, sendo um deles, e Jacó, né, só recordando, Jacó teve o nome dele trocado para Israel, daí vem os israelenses. Abraão, o hebreu, daí vem os hebreus. Jacó foi trocado o nome para Israel, daí vem os israelenses, os israelitas, né? E Israel teve um filho, ou Judá teve, que chamava Judá, e daí vem os judeus. Então, os hebreus vêm de Abraão, todos os filhos de Abraão são hebreus, todos os filhos de Jacó são israelitas, e todos os filhos de Judá são judeus. Depois misturou, mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Daí o povo começou a passar dificuldade, e os irmãos de José haviam vendido José para uma caravana de ismaelitas que foi para o Egito. Lá no Egito se tornou o segundo lá no reino, com grande poder.
os seus familiares desceram então com Jacó, 70 pessoas, 70 almas para o Egito. Lá ficaram 430 anos. Durante esse período eles cresceram, e quando foram retirados lá por um profeta levantado pelo Senhor chamado Moisés, saíram 600 homens, sem contar mulheres, crianças e um misto de gente. Eles saíram, passaram no deserto 40 anos, sendo um ano referente a cada mês que os espias foram espiar, cada dia que os espias foram espiar a terra. E esses 40 anos foram os anos em que Moisés esteve à frente desse povo. E quando Moisés faleceu, então chegou Josué e assumiu a liderança do povo. Josué entrou então em Canaã. Josué começou a dominar Canaã através de Jericó, e dominou todo Israel e conseguiu destruir as terras às 12 tribos. Depois que Josué morreu, vieram então os juízes, começaram a liderar o povo. Começou então com Otiniel, vieram vários juízes, me parece que 18 juízes, dependendo do que se considera como juiz. E ao final veio um juiz, profeta e sacerdote, que era Samuel, e foi o último dos juízes. E através de Samuel, o povo pediu um rei. O Senhor deu a eles Saul, que reinou 40 anos. Depois de Saul, Davi reinou por 40 anos. Depois de Davi, o seu filho Salomão reinou por 40 anos. E depois de Salomão, Roboão começou a reinar, e, não sendo sábio, houve a divisão do reino. Nós vamos parar por aqui, e os irmãos vão seguir depois, observando como que Deus abençoa essa nação, mesmo dividida, mesmo depois indo para o exílio, mas o Senhor tem cuidado dessa nação. Oremos por Israel. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.